Seja bem-vindo! Neste vídeo, vamos mostrar a você, cidadão, o processo da prestação de contas do prefeito do Rio de Janeiro. Mas antes, você sabe por que a cidade do Rio de Janeiro é chamada de Cidade Maravilhosa? Ela recebeu esse nome em decorrência de uma marcha composta por André Filho e arranjada por Silva Sobreira para o Carnaval de 1935. Na década de 1960, a marchinha foi oficializada como hino, mas apenas em agosto de 2003, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro efetivamente tornou Cidade Maravilhosa o hino oficial. Agora, você sabe quais são as competências do prefeito após eleito? É essencial que o prefeito cumpra suas promessas de campanha e seu plano de governo, sendo a principal autoridade e administrador do município. Cabe a ele atuar em parceria com os governos estadual e federal para beneficiar a população local. Para atender a população, o prefeito deve identificar as demandas da sociedade, formular, planejar e executar políticas públicas. São consideradas políticas públicas o conjunto de intervenções e diretrizes emanadas de atores governamentais que visam tratar problemas públicos e que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos. A implementação das políticas deve seguir o seguinte ciclo: avaliação, identificação do problema, inclusão na agenda pública, soluções, decisão, planejamento da execução, implementação da política pública e monitoramento. Para isso, o prefeito dispõe de recursos que são obtidos através de tributos pagos pela população, transferências dos governos federal e estadual, recebimento de royalties do petróleo e contratação de empréstimos, por exemplo. As políticas públicas, depois de estudadas e formuladas, são incluídas no Plano Plurianual, que define quais são as diretrizes, objetivos e metas que devem ser cumpridos pelos governos em 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla as regras e prioridades para o exercício seguinte, além de fixar as metas e riscos fiscais do município. E, por fim, é elaborada a Lei Orçamentária Anual, contemplando todas as receitas e despesas que serão executadas no exercício para atender às políticas públicas. Após a aprovação do orçamento, o governo inicia a execução orçamentária, que se encerrará apenas no fim do exercício financeiro. Com o encerramento do exercício, o prefeito tem um prazo para prestar contas. O controle da gestão dos recursos públicos pode ser interno, externo e social. O controle interno é aquele realizado pela própria administração. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. E o controle social é aquele exercido pela sociedade. Agora que você já sabe um pouco como funciona o ciclo orçamentário, a formulação das políticas públicas e os tipos de controle, vamos falar sobre as contas do prefeito. No município do Rio de Janeiro, as contas apresentam o seguinte fluxo: prestação de contas pelo prefeito, emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas e julgamento das contas pela Câmara Municipal. Na Corte de Contas, o processo é instruído pela CADE com relatório técnico. Em seguida, encaminhado à Secretaria-Geral de Controle Externo para pronunciamento e à Procuradoria Especial para emissão de parecer. Após, o processo é submetido ao conselheiro relator para a elaboração do relatório e projeto de parecer prévio. As contas são apreciadas em sessão especial e a decisão do plenário converter-se-á no parecer prévio do tribunal. Mas qual o conteúdo da prestação de contas e do parecer prévio? As contas do chefe do Poder Executivo demonstram o retrato da situação fiscal da unidade federativa e revelam o cumprimento do orçamento, dos planos de governo e dos programas governamentais. O parecer prévio deve fornecer informações necessárias para a avaliação do desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial e fiscal do governo. O relatório do exame das contas pelo tribunal deve contemplar o cenário econômico e social, de acordo com indicadores nacionais e internacionais que demonstrem a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, os resultados e conclusões da auditoria financeira e de conformidade realizada no balanço geral quanto aos aspectos e resultados financeiros, orçamentários, contábeis e patrimoniais do exercício financeiro.
a conformidade e confiabilidade do planejamento das peças orçamentárias e suas respectivas execuções, o cumprimento dos limites gerais e constitucionais definidos e a observância aos princípios que regem a administração pública. Os resultados das fiscalizações realizadas no exercício, avaliando o desempenho da atuação do governo em relação a um ou mais programas selecionados. O plano de governo registrado na Justiça Eleitoral para fins de exercício da Contability Vertical, divulgando a sua relação com os programas governamentais. E o resultado do monitoramento das deliberações registradas nas prestações de contas anteriores, com indicadores que avaliem o grau de cumprimento e apresente análise comparativa dos percentuais atendidos nos últimos 4 anos. Caso as contas sejam rejeitadas, a natureza das irregularidades detectadas no exame e julgamento poderá desencadear a abertura de processos. O prefeito poderá sofrer consequências, como ser declarado inelegível, ser multado e até mesmo ter o seu mandato cassado. A legislação estabelece que as contas ficarão anualmente à disposição para exame e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. A Constituição assegura a sua participação. Fiscalize. Para saber mais, acesse www.tcm.rj.gov.br.